Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo dar revelação da Tua palavra, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos crescer em graça e em favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então veja, os irmãos acham que conhecimento é algo importante, sim ou não? É algo importante. O apóstolo Paulo fala para nós termos cultos racionais. Ou seja, está falando para você entender, para você compreender. Porque se você não entender, se você não compreender, a sua vida ela não é mudada, ela não é transformada. Se a palavra de Deus não entrar em você, com revelação, com vida, a sua vida não é transformada. E aí você pode passar o resto da sua vida, entra ano, sai ano, com o mesmo ciclo. Agora, o que é interessante? Uma vez que você aprende, uma vez que aquilo é fixado no seu coração, aquilo já se torna algo prático na sua vida. Então, meu filho estava aprendendo, quando estava aprendendo matemática, você escreve 2 mais 2, ele não sabe o que é. Mas aquele que já aprendeu que 2 mais 2 são 4, pastor, não é 4 não, aí é erro de português, é outra matéria, irmão. 2 mais 2 são 4. Ele já aprendeu, já sabe. Filho, quanto que são 2 mais 2? São 4. Então veja, aquilo já faz parte da vida dele. Mas se eu perguntar uma outro tipo de conta que ele ainda não aprendeu, que ele ainda não tem conhecimento, talvez ele fala, pai, aí ele para. Vai ficar só no 2 mais 2. Assim também é a nossa vida cristã. Talvez você saiba já o 2 mais 2. E aí vem uma conta mais. Vê o cálculo 2 nela. O Alan fez engenharia, veio o cálculo 2. Aí você fala, mas nem com calculadora resolve. Os caras pegam a HP que faz engenharia e porque muitos ainda não têm o conhecimento, com a calculadora pode pesquisar tudo, os caras não conseguem fazer a conta. Por quê? Porque ainda não adquiriram o conhecimento. E aí ficam parados. Você conversa com alguns engenheiros, tem algumas matérias de cálculo que eles fizeram 2, 3 vezes. E alguns desistiram. É assim ou não é, Ela? Muitas pessoas desistem. Sabe, assim é a vida cristã. Se você para numa área e você se conforma com aquilo, fala agora é muito difícil ter esse conhecimento, aprender, romper, aí sua vida fica estagnada. Por isso que é importante você ter o conhecimento. Né? E a palavra de hoje é o conhecimento que potencializa a fé. Fala conhecimento que potencializa a fé. Então você precisa conhecer, né, a palavra de Deus, você precisa ter experiência com Deus, isso vai potencializar a sua fé. Agora, muitos paralisam quando tem a tribulação, tem o problema, pronto, foca no problema e aí vive o problema de ano em ano. É o problema no relacionamento, que entra ano, sai ano é o mesmo. É o problema na empresa, que entra ano, sai ano é o mesmo. É a carreira profissional que não avança. Parece que ia esse ano, mas não foi. É que nem o voo da galinha. Já viu? A galinha parece que vai voar, mas ela não voa. E aí, todo ano você está no voo da galinha. Esse ano vai. E não vai. Eu ia imitar a galinha agora aqui, mas vai ficar ruim demais, né? Melhor não? Ó, ia imitar, a Dani falou não, então tudo bem. Vejo que tu me amas. Mas vê, é aquilo lá, parece que vai, mas não vai. Então veja. Dá uma palhinha para as irmãs aqui. O pastor Marcos Noé ministrou 4 P's. Um dos P's era que nós éramos para sermos plataformas. O que é plataformas do quê? De lançamento. Então veja, Deus nos chamou
para nós crescermos em graça e em verdade. E por consequência, isso vai fazer com que você cresça no seu casamento, cresça nos seus relacionamentos, cresça financeiramente, cresça em cada quadrante da sua vida. Essa é a vontade e o desejo do Pai. E quando você está na posição de filho amado, não há limites para você receber. Não há limites. O Pai se esforça. Às vezes o Pai não tem, mas o Pai dá um jeito. Esse é o coração do Pai. Amém? Aleluia. Mas vamos ler um texto, está lá em Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3 até o 19. 3, 1, 2, 3. Diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deixa eu só parar aqui. Olha só o que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes. Sabe que muitas pessoas acham que se achegam à igreja por conta de uma necessidade. Já viu quando a pessoa já tem um tempo de vida cristã, ela tem aquele dito cristão? Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor? Já viu? Irmãos, eu já falei muito isso, mas tem um grande equívoco aí. Tem um grande equívoco. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. É amor. Então, já contei para os irmãos aqui, eu fico vendo, Deus me amou tanto, mas Deus me amou tanto, que deu o seu único filho, para que eu pudesse ter essa experiência com Deus. Mas a única forma de eu reconhecer e crer, foi meu pai ter passado, quebrado a empresa, ter perdido tudo, e aí de repente eu vi numa situação que só tinha Deus. Mas eu acho que eu vou dar uma chance para Deus, como se Deus precisasse de uma chance, mas a gente começa a vida cristã muitas vezes assim: pastor, então não foi pela dor que você foi? Não, essa é uma visão inicial, mas quando eu olho para a obra da cruz, não existe dor. Se alguém passou dor, foi Jesus, por amor a mim e você. Então toda a obra de Deus, veja que antes da fundação do mundo, Ele já te amava. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Não é aqui que fala lá em João, capítulo 15, acho que a partir do 16. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja, ela está dizendo, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi. Então Deus está falando o quê? Fui eu que escolhi você. Mas Ele escolheu agora? Não, Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então você não é fruto do acaso. Deus te escolheu porque Ele viu um grande potencial na sua vida. Agora a grande questão é como você se enxerga em relação a tudo isso. Você permite que as pressões do mundo que estão à sua volta, no seu casamento, nas suas finanças, te afetem? Ou você prefere ficar com a visão de Deus, que Ele te escolheu? Que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você prefere escolher o quê? Viver ali de pressão em pressão, ou vencer cada uma delas? Essa é a grande questão. Mas para isso tem a ver com uma identidade. Então você não é fruto do acaso. As perseguições fazem parte. Ah, pastor, eu queria uma palavra assim, sem perseguição. Não tem como. Ah, pastor, eu queria uma palavra que eu fosse agradar a todos. Não tem como. Jesus, o próprio Filho de Deus, não agradou a todos. Muitos não creram. Mas aí você convida alguém para o encontro,
E a pessoa não quis isso, fala, quer saber? Parei. Eu falo, ninguém percebe. Parei. Pronto. Está aí, você já destinou. Que tipo de crente você vai ser? Que desiste na primeira. Agora, os perseverantes, eles conquistam. Os perseverantes, eles avançam. Pastor, mas não estou vendo nada. Irmão, se você pegar uma torneira, botar aqui, deixar só um pinguinho, vai começar a pingar no chão ali, você não vai ver nada. Você vai ver só o chão molhado. Mas, passado um tempo, você vai ver que aquele pinguinho começou a fazer um buraco no chão, que era firme, que era duro. Mas aí você fala, pastor, só Jesus, não oro mais. Pois é. Então veja, você é o escolhido de Deus. Você já tem essa identidade dentro de você. Não são as coisas externas que devem fluir, que devem interferir na sua vida. É o contrário. É o que está interno, no seu interior, é que vai interferir nas coisas exteriores. É dessa forma. É a fonte da vida que está dentro de você, é que jorra para fora e muda o ambiente. Amém, queridos? Então veja, vamos continuar aqui, verso 5. Vamos ler do 4 para pegar a sequência. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvar da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. É de graça, irmãos. Aleluia. Poderoso. No qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então veja, deixa eu parar um pouquinho aqui e retomar. Para aí para eu decorar aqui que eu já perdi. Deixa eu parar aqui um pouco aqui. Aqui fala tanto do céu quanto da terra. Talvez aqui seja o buraco, a lacuna, a pedra que muito cristão tropeça. Por quê? Veja que primeiro ele falou o quê? Tanto as do... O que vem primeiro? O que está em primeiro? O céu tem a ver com as coisas eternas, tem a ver com a edificação do reino. E as da terra. Lá em Mateus diz o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. Mas tem muito crente querendo buscar o seu próprio reino. Tira Jesus do centro e fala, Senhor, que seja feita a minha vontade. Estou dando casais. Casamento que não funciona é quando o cônjuge entra no centro. É tudo por mim. Então veja, quando ele fala aqui, primeiro as coisas do céu, está falando da fonte, da eternidade, está falando de Cristo. Se você não incluir a eternidade na sua vida, se você não aprender a edificar as coisas do reino de Deus, eu vou te dizer que você vai viver uma vida medíocre aqui na terra. Da onde vem a palavra medíocre? Da média, uma vida mediana. E aí, como é que está? Está ruim, mas tá ruim, mas está bom. Já viu aquela coisa? Está bem? Tá. Mas você vai ver, não tem um texto, não tem nada. Entra ano, é o mesmo filme, é o mesmo ciclo. Espera lá. Alinha. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Deus deu o seu único filho para que você possa edificar o reino dos céus e também edificar na terra. Mas muitas pessoas estão preocupadas só com a terra. Estão preocupados com o carro, com a casa, com a viagem.
Tem problema isso? É lógico que não. O problema é quando você troca o carro dos bois, como diz aí o dito popular. Se você está edificando o reino de Deus e tudo mais, talvez você esteja desfrutando dessas demais coisas de fato, e é bênção. Né? Eu sempre falo para os irmãos, tem que tirar férias sim. Tem que ter um descanso sim. Deus fez um homem no 6º dia, e no 7º o que ele fez? Descansou, desfrutou. Então veja, Deus fez um homem para ter prazer, para ter descanso no homem. Então Deus fez o homem, não foi para viver trabalhando não. Porque senão ele já fazia logo no primeiro, fala, vai Adão, me ajuda aí. Bora trabalhar. Levanta o poste aí, estamos em trevas, levanta o poste. Liga o fio. Aperta o interruptor aí. E a hora que eu falar, e haja luz, você liga o interruptor. Deus não fez assim. Não foi assim desde o princípio. Ele fez todas as coisas, fez o homem no 6º dia, e o primeiro dia do homem foi o quê? Foi descanso. Esse é o princípio. Muitos querem trabalhar, mas esquecem de descansar em Deus. Você precisa começar descansando. Sabe o que isso é? Confiando. Ah, mas e se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar as contas? Sabe, os filhos não estão preocupados no boleto do aluguel, da prestação da casa, do carro. Eles estão só desfrutando do que o pai provê. Eita, nessa hora você fala, eita, fala alguma coisa aí. Fala amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fala alguma coisa, Deus está falando, ou Deus não é mudo, sei lá. Fala alguma coisa aí. A gente é pentecostal, irmãos. Tem algum crente vivo aí? Aleluia. Fala alguma coisa então, o pastor gosta quando está essa interagida aí. Se a Deus não é mudo, é bom, né? Deus está falando porque não é mudo, faz sentido. Aleluia. Amém? Já estou fugindo até do script aqui da palavra, aleluia. Então vamos continuar lendo. Onde eu parei? No 10. Vamos para o 11 então, né? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Para que você foi feito, então? Para louvor de quem? Da glória de Deus. Mas muitos irmãos chegam aqui, não louvam, não adoram a Deus. Eu fico pensando, como que vai ser a eternidade, se nós fomos feitos para adorar a Deus, se nós fomos feitos para passar toda a eternidade na presença de Deus, adorando e glorificando, como é que vai ser lá, se você não está nem se aquecendo aqui? Como que vai ser? Falar, pastor, é que eu sempre me atraso no culto, hashtag fica o recado. Hoje eu estou afiado. Esse culto fez bem para mim dos homens, viu, irmãos? Se tiver irmã mimimi aqui, as irmãs não vão voltar semana que vem. Os homens apareceram, aleluia. Mas deixa eu te falar, eu fico pensando. Uma vez eu conversei com o irmão da Vila Maria, eu era discipulador na época. Falei, mano, eu reparei que você só chega assim. Às vezes você pega o dízimo oferta, mas o louvor você nunca pega. Aí ele falou assim, é que eu não gosto do louvor. Aí eu falei, mas você sabia que Deus habita no meio dos louvores? Ele falou, eu sei. Mas eu não gosto do louvor, não gosto de cantar, não gosto de ficar olhando para mim. Eu falei, então você está preocupado? Não gosto. Eu falei, amém. O que você faz com um cidadão desse? Você ora, você ama, você continua investindo.
Ele era um neófito, um recém-convertido. O que nós fazemos? Nós ensinamos. Nós acusamos, o miserável não levantou a mão. Não. Ele vai na medida dele. Nós vamos ensinando, vamos instruindo, até que Deus faça. Porque não há poder no homem, não há poder na mulher para mudar a vida do outro. Traz o cônjuge, tal, essa palavra é para você. O cara não quer mais vir no culto porque ele está com dor no baço. Todo culto ele sai com dor no baço. Porque a mulher está lá que cutuca toda hora o cara. Não dá. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não tenta facilitar aquilo que é perfeito. Não tenta facilitar aquilo que é perfeito da parte de Deus. Amém? Então você precisa entender, primeiro, que Deus te escolheu, tem uma identidade. Você não é fruto do acaso. Para fazer, edificar a obra dele. Amém, queridos? Aleluia. Não sei se eu falar aleluia e misericórdia, irmãos, que eu não estou seguindo aqui o esboço, já é de 7h30. Aleluia. Então veja, precisamos entender, vou continuar lendo aqui, né? Já estou empolgado aqui demais hoje. No 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Então veja, nós vamos passar toda a eternidade adorando a Deus, na presença dEle, isso é poderoso demais. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, fala assim, selados, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor, fala assim, fé, que há entre vós, em Jesus, e o amor. Amém. Para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Então está falando, olha, espírito de conhecimento e sabedoria, no conhecimento de quem? É do líder de célula? É do pastor? Não, é de Deus. É no conhecimento dEle. O líder, o pastor, o discipulador, o obreiro, são só placas sinalizadoras e fala, peraí, não sou eu não, quem faz é Ele. Então você precisa ter o conhecimento, o coração, toda expectativa, não tem que estar em homens, não tem que estar em pessoas. Mas a sua expectativa, ela tem que estar em Cristo. Amém, queridos? Porque senão você vai sofrer demais na sua vida cristã por falta de conhecimento. E aí talvez, porque você não conhece, a sua fé fica abalada. E aí você vai ficar olhando só para os homens. O meu líder disse que ia me ligar para me dar um recado, que eu esperava que ele viesse na minha casa, mas não veio. Misericórdia. Marquei com os irmãos uma sexta-feira. Talvez os irmãos separou aquela sexta-feira, desmarcou N compromissos. Mas aí o pastor ligou e falou, olha, tem uma outra reunião, não vai poder ser. Aí porque tem expectativa no homem, no pastor. Falei, esse pastor é um miserável mesmo. Marcou comigo e furou. Tomei tanto fora no mundo, agora aqui na igreja o pastor miserável desmarcou comigo. Por quê? Expectativa está no pastor. Se frustra com o pastor, se frustra com as coisas. Espera lá, se você viver olhando a sua vida e vivendo tão somente nas coisas terrenas, eu vou te falar que você vai viver uma vida de frustração. Não é de glória em glória não, é de frustração em frustração.
Porque falou primeiro para o quê? Para buscar as coisas do céu, da terra, da edificação. Sabe que quando você está edificando a obra de Deus, você não tem tempo de ficar vendo as frustrações que estão acontecendo do seu lado. Você está envolvido com o céu e quando você vai ver, o irmão se frustrou. Falou, um dia, eu lembro uma vez, o irmão ficou chateado comigo, que eu passei e não cumprimentei. E ele falou, olha, se ele achar que eu tive a intenção, eu parei o meu carro correndo, tinha um recado que estava faltando um negócio lá na cozinha, e falou, pastor, pega da sua casa e traz. Que nem não tinha açúcar, o irmão queria café, eu peguei, correndo e pensando uma coisa e outra. Aí às vezes passou, não cumprimentou, enfim. Aí eu fico pensando, se o irmão pensar, eu falei, esse pastor ele já veio da casa dele, falou, vou chegar lá na igreja, se eu ver o fulano de tal, eu não vou parar para falar com ele. Não vou. Eu vou passar direto, vou fazer questão. Se tiver alguém do lado, eu cumprimento, mas dele eu pulo. Não cumprimento. Aí, até teria um motivo. Bom, mas diante de Deus, se algum dia eu não te cumprimentei, me perdoa. Se frustra logo comigo. Com a minha esposa, com os irmãos do louvor. Quando errou a nota, desafinou. Mas o louvor aqui, às vezes, os irmãos erram. Pastor, às vezes, troca os nomes. Pois é, eu tive Covid. Isso é desculpa, hein? Desculpa. Tudo é o Covid agora, né? Misericórdia. Amém? Mas vamos retomar aqui. Então veja, algumas das coisas que nós lemos aqui, diz que são preciosas demais. O apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós acabamos de ler, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Sabe o que é selado? Sabe que o mundo copia muitas coisas da palavra de Deus. Muitas coisas que você vai comprar tem um selo de qualidade, de procedência. É ISO A, ISO B, é ISO 9000, é ISO 14000, é tanta ISO, é tanto selo. Mas tem um único selo que importa. É o selo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É esse selo que vai determinar as conquistas na eternidade, no céu e na terra. Tem muita gente que está procurando selo. Selo na concessionária. Porque precisa de um carro novo. Para mostrar para quem? Para edificar quem? Sabe que Deus, Ele sonda e esquadrinha os corações. Veja bem, Deus quer te abençoar, quer que você tenha um carro novo, um carro zero, mas qual a intenção do seu coração? É mostrar para o vizinho? É mostrar para o irmão da igreja? No meu mato está chovendo mais? Sabe, coloque Cristo em tudo. E essas demais coisas, quando elas se tornam irrelevantes, aí eu falo, agora você tem maturidade para ter. Alguém dá aqui uma faca para o seu filho para ele ir para o Kids? Mas as irmãs que estão nos servindo na cozinha lá, elas estão manuseando faca? Qual a diferença? Maturidade. Então, para você crescer em fé, você precisa ter conhecimento e maturidade. Isso é uma questão de posicionamento. Você decide crescer. Você decide. Você decide se posicionar. Você decide estar todos os cultos. Você decide orar. Você decide jejuar. Amém, queridos? Então veja, uma vez que ele fala aqui, no verso 15, sobre a fé e amor. Fala assim, fé e amor. Põe lá o verso 15 de novo para a gente. Deixa eu ler aqui.
Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e no amor para com todos os santos. Então veja, o apóstolo Paulo aqui, ele fala, olha, eu estou vendo vocês, né, para a igreja de Éfeso, eu estou vendo aqui, vocês são uma igreja de fé, e eu vejo o amor, o encargo que tem um pela vida dos outros. Então veja, você precisa entender que isso são chaves para a vida do cristão. A fé e o amor. Ah, eu tenho fé. Mas com o irmão lá da cela não dá para fazer evento não, viu, pastor? O irmãozinho, ó. Aí pega um pastor mais carnal e fala, e a irmãzinha, ó. Então veja, sabe, a vida cristã, ela é uma vida de fé e amor. Tudo que você aplica fé, você aplica amor, não tem jeito. Esses dois componentes vai dar um resultado poderoso e extraordinário. Agora, quando você não tem fé, quando você não tem amor, não tem jeito, aí as coisas ficam meio travadas. Então, tudo que você for fazer, faça com fé e faça com amor. Seja um tipo de Cristo, por onde você andar. Amém, queridos? Deixa eu correr aqui na palavra, que eu vou começar a palavra agora. Agora que é os 3 aspectos que eu ia falar aqui. Aleluia. 3 coisas. E a primeira é o quê? É a esperança da nossa vocação. Sabe quando eu falei lá no começo? O que é a esperança da vocação? É desse chamado por Deus. Você precisa ter essa clareza que foi Deus que te escolheu, que foi Deus que te chamou. Isso precisa estar queimando, você precisa ter uma fé, você precisa crer nisso. Deus não te chamou simplesmente para você ser salvo. Sabe, nós somos uma igreja de vencedores. Nós não estamos aqui para brincar de igreja, para ficar esquentando banco, não. Muito pelo contrário. Né, você é um pastor lá no seu trabalho, você é uma pastora lá no seu trabalho, nós somos de sacerdotes, né, que levamos a palavra, que falamos do reino de Deus, que fazemos e geramos discípulos. Então, veja, é tudo uma questão de foco. Se você, depende de onde você coloca o foco, é onde você vai ter mais resultado. Ah, pastor, é só tribulação. É porque você só coloca o foco nas tribulações. Onde você aplica mais fé e mais amor, é o que vai ser mais produzido. Porque aí você pergunta, pastor, eu tenho fé e tenho amor. Mas tem irmão que tem fé e amor nos problemas. Por quê? Porque só consegue olhar para os problemas. Como coloca os focos nos problemas, vai dormir pensando no problema, acorda pensando no problema, vive o dia pensando nos problemas, e só produz problema. Por uma questão de foco. Não entendeu ainda o chamado. Que não é para você viver problema. Deus, quando morreu naquela cruz, não foi para você botar o foco no problema e cultivar os seus problemas. Nossa, meus problemas estão aumentando. Pastor, quero dar um testemunho domingo. Pastor, os problemas estão crescendo de problemas em problemas. Pelo amor de Deus. Para de olhar para os problemas e coloca o foco em Cristo. Porque a fonte vem de Cristo. É Ele que resolve os problemas através da sua vida. Então se posicione. Se posicione. Sabe, às vezes, eu quero ver se mais para frente nós damos um curso aqui de finanças. Porque tem uns irmãos que falam, pastor, nossa, uma coisa, eu consigo resolver o problema. Mas aí quando recebe aquele cartão da Renner, das lojas Bahia, dos crediários, fala, nossa, é de Deus. Eu estava esperando um sinal. Pelo amor de Deus. Era um sinal do inferno para você se atolar mais. É um outro problema, você está gerando um outro problema para a sua vida. Nessa hora, você tem que pegar e desfazer as obras do inferno. E olhar o quê? Para Cristo. E quebrar o cartão. Se esse é o seu espinho na carne.
Aí falou, não, tá enrolado com 3 cartões, recebe mais um. Falou, nossa, é de Deus, eu vou pagar todos, vou ficar só com um. Misericórdia. O que é isso? É falta de conhecimento. Amém? Então veja, é uma questão de foco, você precisa ter o foco na eternidade. Por que você trabalha? Deixa eu fazer uma pergunta para você, por que você trabalha? Vou fazer uma pergunta específica para os homens aqui. Por que você trabalha? Para ser o provedor. Estava sexta-feira, aprovado. É um dos P. Qualquer outro P que não foi pregado aqui, a gente corta. Amém, homens? Só os homens entenderam agora. Então veja. Para ser o provedor. Agora, quando você trabalha para ser o provedor da sua casa, você tem clareza disso, é para você dar uma condição melhor, é para você viver melhor, é para você ter um carro melhor, para você ter uma casa melhor, e nada contra isso, você tem que fazer isso mesmo. Isso faz parte. Qual que é o problema? É quando o seu foco está só nas coisas terrenas. Você tirou Cristo do centro, e você agora o centro. Eu sou o provedor, eu aqui promovo tudo isso. Aí arrumou um problema. Agora, quando você entende, fala, pastor, mas isso é de evangelizar, dá muito trabalho. Veja, aqui nas coisas terrenas você não tem problema para ter algo melhor e desfrutar de coisas melhores, isso é uma bênção. Agora aqui a questão é você ajustar o seu foco como homem de Deus, como mulher de Deus, e saber que tem um trabalho também a ser feito, mas para a eternidade. Agora eu vou te falar, um homem aqui, o máximo que ele vive, que está determinado na palavra de Deus, depois de Noé, é 120 anos. Agora pensa, 120 anos, perto de toda a eternidade, é uma diferença muito grande. Mas você está com foco, no máximo, se viver, né? Homens vivem menos ainda. Né? Hoje em dia eu não conheço ninguém aí, eu particularmente, diretamente, que tenha mais de 100 anos. Mas tem. Agora veja, você está focado tão somente aqui. Agora Deus te chamou para ver toda a eternidade. E você consegue trabalhar aqui, focar aqui, mas não consegue focar na eternidade. Nas coisas do céu. Não consegue. Enquanto você não entender que a fonte é Cristo, que é lá que está a fonte de todas as coisas, você vai ficar só trabalhando, se cansando, se desgastando, e não consegue desfrutar. Então você precisa colocar o seu foco na eternidade, você precisa ter clareza desse chamado de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas eu queria ter essas coisas aqui. Pois é, então para de correr atrás do rabo. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Para de ficar dando volta em círculo. Porque o apóstolo Paulo fala que o homem que resume a sua vida, tão somente aqui, é um dos mais infelizes. Vamos ler esse texto aí. Projeta para mim lá, Roseli, 1 Coríntios 15, 19. Vamos ler aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, a nossa vida não pode se limitar tão somente nessas coisas. Elas são boas, são prazerosas, e você tem que desfrutar mesmo de fato. Não tem problema nenhum você desfrutar de fato. Muito pelo contrário, você precisa crescer. Quem estava aqui sexta-feira, um ano de casado, não tinha problema ir para a Praia Grande, mas depois de um tempo, primeiro ano tem problema você comer a coxinha e o pão com mortadela. Mas depois de um tempo, está na hora de ir para o coco bambu. As irmãs querem ver a gravação, né? Que é isso? Então veja. Alguns irmãos estão pensando, pastor, você está me complicando. Mas é para te complicar mesmo. Que aí você vai crescer na raça. Amém? Amém, irmãs? A Dani está com fé aqui.
Então veja, queridos, quando o seu foco é só nas coisas terrenas, você vai viver só as coisas terrenas, é as frustrações. Aí você só vai viver as frustrações no casamento, frustração no trabalho, frustração nas finanças, frustração na criação dos filhos, frustração com o chefe, frustração com os funcionários, frustração e frustração, por quê? Só consegue ver essas coisas terrenas. Não avança. Nos relacionamentos não consegue conquistar nada, porque só vive isso. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, eu estou pensando aqui, como é que eu encerro a palavra agora, se eu nem comecei ela direito? Primeira vez que acontece comigo, irmãos. Misericórdia. É que foi fluindo, amém? Mas no momento de culto, não. Então veja, dá um exemplo aqui do filho pródigo aqui. Então o filho pródigo, ele foi lá, reivindicou a herança, pegou e chutou o balde, foi para o mundo, gastou toda a herança, mas chegou um momento que ele só viu o quê? Só problema. Aquilo que ele achou que poderia resolver o problema dele, que era ter dinheiro, ele descobriu que não resolvia. Muito pelo contrário. Porque agora ele tinha dinheiro e ainda estava longe da casa do pai. A questão só piorou, porque ele só estava olhando o deleite das coisas terrenas. E aí qual que foi o fator? Ele lembrou da fonte. Sabe, a casa do pai é uma fonte a jorrar inesgotável. Ele olhou para Cristo. Sabe, quando a palavra de Deus fala para nós voltarmos para o primeiro amor, quem que é o primeiro amor? É Jesus na cruz. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Não é para o dia da sua conversão, não. Eu estava um crente tão animado. Não é para você voltar naquele dia, não. É para você voltar para a palavra e olhar que Cristo morreu por você e Ele é a fonte inesgotável. Olhe para Cristo, Ele é a fonte. O que o filho pródigo fez? Olhou para o pai, voltou para a casa do pai. Aprontou todas. Mas aí quando volta, o que acontece? O pai chega lá com corretivo? Não, porque Deus é amor. Deus é amor. O cara aprontou, tomou o dinheiro do pai, da herança, mas quando volta, o que ele faz? Não, meu filho, troca as vestes, põe uma sandália nova, põe um anel, acende a churrasqueira, pega, não é um novilho qualquer não, irmãos. Era um novilho cevado, era um novilho separado, era o melhor que tinha. Então veja, mas por que ele começou a desfrutar de tudo isso? Antes ele estava tendo que trabalhar para comer a lavagem de porcos. Estava correndo atrás e estava lá desejando as alfarrobas dos porcos. Estava lá se desgastando. Mas aí o que ele faz? Ele volta para a fonte. Volta para o pai. E lá, não importa o quanto ele aprontou, o pai sempre vai receber de braços abertos. Sempre. Esse é o meu Deus, é o teu Deus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, o segundo aspecto, né, que essa igreja de Éfeso estava vivendo, era a riqueza da comunhão, da glória. Sabe, muitos não avançam, muitos não conquistam, porque não conseguem discernir a preciosidade que está do seu lado. Você consegue olhar para a pessoa do seu lado e ver a preciosidade que está aí? Está entendendo o que estou falando? Mas às vezes você não consegue se relacionar no corpo. Sabe, muitas vezes a herança vem através dessas conexões. Muitas vezes a herança é através dos relacionamentos, da célula, do corpo. Como que eu aprendo com os irmãos? Porque Deus é uma via de mão dupla. Então não é porque hoje eu sou pastor aqui da igreja que eu não aprendo com os irmãos, muito pelo contrário. Como é bom chamar os irmãos em casa, sentar, conversar, discipular, ensinar e ser ensinado. Como é bom ir numa célula que vê que a célula tem foco.
A célula está lá compartilhando tão somente a palavra, e os irmãos estão testemunhando essa semana, aquela palavra me tocou no meu coração, eu me posicionei aqui, e você fala, puxa vida, olha que bênção. Precisava ouvir isso. Tem foco, está todo mundo no mesmo coração, avançando, aprendendo uns com os outros. Isso é precioso demais. Então veja aqui, eu vejo a Antena testemunhando, vejo o testemunho do Tiago, da Camila. O Tiago, eu já sabia que ele espiava, mas eu olhava para a Camila, parecia que ele ia avançar em você. Fechada, parecia... É aqueles gatinhos que vai andando assim, qualquer hora pula. Eu tinha essa impressão da Camila. Pastor, não dá para falar no particular, estou empolgado hoje, irmãos. Hoje vocês não querem. Estou empolgado hoje. Eu não sei. Acho que eu dormi bem essa noite, irmãos. Não é? Olha, Antônia está falando em parábolas, mas vou resumir. É que o pastor largou o mimimi. Aleluia. Amém? Então veja, quando você olha para o seu irmão e vê fé, vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastor, mas é difícil. Pois é, mas quem disse que isso é fácil? Quando você veja que Deus une pessoas e essa troca te leva a um crescimento, te leva a se enxergar, te leva a você ver situações, sabe quantas vezes eu olhava assim, o problema da pessoa era o meu, mas potencializado, eu estava, aleluia, glória a Deus. Então veja, Deus une pessoas para gerar fé no seu coração. Às vezes para ser o seu Labão também, para você se enxergar e a coisa avançar, você mudar de vida, falar, meu Deus, se eu sou assim, Senhor, me muda logo. Pergunta para a pessoa, você já teve um Labão na sua vida? Faz parte. Só não vale cutucar o cônjuge nessa hora, hein? Então veja, a comunhão dos santos, ela abre, é uma chave de acesso para você tomar posse dessa herança. Você precisa entender isso. Que esse relacionamento, ele vai te transformando, ele vai tirando as arestas, vai te burilando no decorrer, né, dos relacionamentos da célula, do relacionamento do corpo de Cristo. Isso é poderoso demais. Você precisa entender que isso faz parte. Isso é poderoso, queridos. Sabe, quando eu casei, vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, minha esposa é uma heroína. Hoje tem uma arestinha ou outra, mas antes tinha que ser na esmerilhadeira e com lixa grossa. Mas como isso produziu vida em nós? Eu tinha muita tarefa, mas a lixa ia gastando e ia ter que ir trocando as lixas também. Fazendo uma analogia aqui. Então os dois vão sendo transformados. Aí chega uma hora que acontece, tá? A obra está plena, é só dar o polimento. Aí o Espírito Santo vem dando o polimento. E aí vai mudando, aí começa a aparecer o quê? A imagem de Cristo. Amém, queridos? Então veja, quando você entende isso daí, né, é que nem uma caça ao tesouro. Primeiro você precisa crer. Tem um tesouro escondido? Tem. Então eu vou procurar. Eu vou achar. Sabe, você que é líder de célula, você que é anjo da guarda, você que está numa célula e Deus te deu uma vida para você cuidar, pode ter certeza que Deus te chamou para descobrir um potencial dentro da vida daquela pessoa. Porque você é um tipo de transformador de vidas. Nós somos agentes de transformação, agentes de Cristo. Então, quando você vê uma pessoa, você fala, não é possível que ela vai viver assim o resto da vida. Eu sou a pessoa escolhida por Deus, Deus me chamou antes da fundação do mundo, para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, para que essa pessoa tenha a sua vida transformada. É isso. E à medida que você é um canal de bênção, você também é transformado no meio desse processo. E você vai crescendo, e você vai avançando, e você vai desfrutando. Essa é a maior adrenalina da vida cristã. Sabe, antes de me converter, eu gostava muito de adrenalina. Ainda gosto um pouco.
Ah, vamos fazer não sei o quê? Vamos. Ah, vamos. Ah, mas eu fui a primeira vez que eu fui no parque lá, que fui com o Wellington, eu olhei assim, falei, rapaz, eu fiquei meio assustado, porque era muito alto o tobogã lá. Aí a gente chegou lá, tinha uns caras, irmão, que a gente estava pequeno perto dos manos. 2 caras grandão, pá. Aí chegamos lá, eu olhei assim, alto pra caramba, né, mas... Aí eu vi que os 2 caras olharam. Aí os caras, não vou não. Aí eu fiquei pensando, se eles forem, é capaz deles sair voando, era tudo bom, né, meu? Aí os caras não foram. Mas aí, vamos lá, quem veio primeiro, aquela coisa toda, viu um menininho desse tamanho, magricelo, mas cheio de fé. Mano, do jeito que o menininho veio, ele já se pendurou na barrinha aqui. Vlum! Falei, agora eu me animei, vou desse negócio também, ué. Aí fomos. Mas depois da primeira vez, fomos vários, né? Enfim. Mas veja, estamos lá para aprender. Sabe, muitas vezes você avalia por aparência. Ah, o cara é grandão, fortão, então é todo pá. Mas eles não tinham o que aquele menininho tinha. Era fé e coragem. Sabe, então não avalie pessoas no corpo de Cristo por aparência. Porque quem avalia a aparência é o mundo. Deus, Ele olha o coração. Então creia que tem um tesouro escondido no coração da pessoa que está do seu lado, que é um canal da vida de Deus para te ensinar, para te instruir, para que vocês cresçam como o corpo de Cristo. Amém, queridos? E por fim, já deu 8 horas, misericórdia, hein? E o terceiro tripé é a suprema grandeza do poder que carregamos. Irmão, você precisa entender que Deus, quando Ele te chamou, Ele te deu uma promessa, que era o Consolador, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? Agora, você precisa entender que nós carregamos uma bomba dentro de nós. Alguns cônjuges olham e falam, essa eu já sabia, pastor, está aqui do meu lado. Não, mas não estou falando dessa daí não, da carnalidade. Não estou falando desse tipo de bomba. Eu estou falando da bomba do poder do Espírito Santo. Se você entender que há um poder atômico dentro de você, que você carrega, e esse poder é para desfazer as obras do diabo. É um poder extraordinário. E se você entender que você carrega esse poder, e você vê qual é o problema, antes você colocava o foco no problema, agora é o seguinte, você tem o poder da solução. Está aí dentro de você, com fé, com amor. Essa junção é uma junção atômica, celestial, que desfaz toda a obra, toda a paralisia. Né? Abre lá em 1 João 3,8. Você vê que até o 3,8 aí na parada aí. Isso é técnica de memorização. Eu estava ali agora, eu estava falando um negócio, eu falei, vou falar esse negócio no culto. E eu falei para minha esposa, falei, procura aí onde está que desfaz as obras de Satanás. Aí ela mandou para mim, 1 João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. 1 João 8. Os caras da quebrada já falam que é o 3,8, né? Então veja, eu e você, que estamos em Cristo, carregamos o poder do Espírito Santo, nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Sabe aquela coisa que não rompe na sua vida? Talvez o seu casamento não rompia, porque o diabo estava lá.
Talvez a sua finança não rompe, porque o diabo está lá segurando e você está aceitando. Talvez os seus relacionamentos não rompem, porque o diabo está lá, tem uma obra lá. Mas eu quero te dizer que maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. A bomba, no bom sentido, essa bomba que destrói as obras do diabo, se chama Espírito Santo. Então comece a utilizar do Espírito Santo e desfaça as obras de Satanás. Sabe, se tem algo resistindo de uma vida para o encontro, sabe, aplique o poder do Espírito Santo, repreenda aquilo que tem que ser repreendido. Porque maior que está em ti, tem autoridade, a autoridade já foi. Do microfone, o pau vai quebrar. O povo vai parar. Vou chegar mais perto agora. O povo pode parar. Acabou o microfone. Não pode parar, então se posicione, irmão. As dificuldades aparecem, é lógico que aparece. Apareceu agora, e aí? Aleluia, irmão, vamos encerrar. Não! Misericórdia, se posiciona. Se posiciona em Deus. Deus tem uma obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluia! Se você não se posicionar, você vai ficar para trás vendo os outros avançando. Mas pastor, por que na vida do irmãozinho flui e na minha fica a mesma coisa? É porque o irmãozinho se posicionou, mas ele se posicionou. E aí avançou, cresceu, frutificou, e você fala, aleluia, Deus é bom. Mas em 1976, quando eu cantava aqueles corinhos, eu, pastor e a Inês, cantava aqueles corinhos. Eu estou brincando porque quando eu canto é só a Inês que conhece. A Dani também. Aleluia. Então veja, espera lá. Se Deus fez lá atrás, Ele quer continuar fazendo todos os dias na sua vida. Para de contar testemunho de 1900 e bolinha e começa a contar um testemunho, crendo e falando e declarando os que eles vão fazer essa semana. Aleluia! Nós passamos aí vendo 21 dias o pastor Luiz falando, crie por isso, falei. É o que diz a palavra. Mas talvez você venha com uma mentalidade seguinte, da sua família. Não fala nada não, filha, senão eu vou botar olho gordo. Renova sua mente. Declara. Os problemas estão, glória a Deus. Deus te chamou para resolver. Deus te chamou para solucionar. Para de ficar chorando e se posicione em fé, em amor. Ame o que você faça, dê o seu melhor e conquiste. Deus nos chamou para conquistar. Sabe, é um tempo novo dessa igreja, vários ciclos acontecendo. E você tem a oportunidade de participar de duas formas. Um é sentado na cadeira, vendo tudo que Deus vai fazer. E outro é ser o coadjuvante da história. É você que decide. Deus não te chamou para esquentar banco. Deus te chamou para ser um tipo de Cristo. Cristão significa pequenos Cristos. Você carrega Cristo. Então faça valer o que Cristo fez por você naquela cruz. Amém, queridos? Então se você quer fazer parte desse grupo, que a obra da cruz vai valer a pena na sua vida, fica de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Amém? Foi uma música. Aleluia. Aleluia. Já foi desfeita a obra de Satanás. Aleluia. E haja pilha e houve pilha. Declara, tenha fé. Amém, queridos? Aleluia. Põe uma música para mim. Aleluia. Eu queria que você agora, se tem algo na sua vida, que talvez seja o ponto mínimo na sua vida hoje, e você precisa ver esse cenário
ser completamente revertido, eu quero te falar que você já tem o conhecimento necessário. Qual conhecimento é esse? É o conhecimento da fé. Fé. Fé para mudar as circunstâncias. Fé para o sobrenatural. É fé. Declare a palavra. Pastor, mas o cenário é terrível. Não importa. A palavra de Deus é vida. Se há morte, declara e haverá vida. Pastor, mas está parecendo Ezequiel 37. É um mar de ossos, só vejo morte. Tá, mas Deus está falando, abra a sua boca e declare a vida de Deus. E não importa qual seja o cenário que é o seu ponto mínimo, que está pior na sua vida. Talvez seja as finanças, talvez seja a saúde, talvez seja os relacionamentos, talvez seja o próprio casamento, talvez seja uma questão do trabalho. Não importa qual seja, se posicione em fé e declare com toda a potência da sua voz. Ore. Quando eu falo para você orar, não é para você ficar com não, estou falando para você falar. Falar, diabo, eu estou desfazendo agora. Se é na área financeira, eu estou desfazendo agora toda a miséria da minha vida. Daqui, eu declaro que eu vou avançar daqui para frente. Eu declaro as portas abertas. Eu declaro a prosperidade na minha vida. Porque criei, então falei. Se é relacionamentos, fale. Eu não aceito mais relacionamento de confusão na minha casa. Não aceito mais confusão com meu pai. Não aceito mais confusão com meu filho. Começa a declarar a palavra, porque a palavra de Deus diz que o coração dos pais se converterem aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, se for outro cenário, comece a declarar e falar em fé. Amém? Então vou orar aqui, mas eu quero que você fale agora, que agora é você e o Senhor e o mundo espiritual, nada é neutro. Abra sua boca e ore. Amém? Não importa quem esteja do lado, declare. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero orar, ó Pai, pela tua igreja. Ó Senhor, nessa noite, nós fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. Nós temos o conhecimento, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a fé, nós temos a ousadia, e nós desfazemos agora toda a obra de Satanás sobre essa igreja, sobre cada casa, sobre cada casamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos, diabo, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que nós vamos avançar, porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus já havia nos escolhidos, e nós somos destinados e predestinados a vencermos em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda a vitória que já é certa na sua vida, já foi desfeito. Simplesmente desfrute em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Nós estamos encerrados. O que tem aí, Dani? O lanche. Nós temos um lanche lá que é para ajudar aí em todos os contextos. Se você quiser ser um abençoador na questão do ônibus, pode procurar os tesoureiros, pode procurar a mim, e eu não sei, tem alguém que precisa ser apadrinhado? Talvez tenha um jovem que não tem, alguns a gente está, talvez apareça mais um aí. Se você quiser abençoar, eu quero dizer que isso é bênção, amém? Então, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Espera aí, não acabou ainda não. Deixa eu dar mais uma palavra aqui. Presta atenção, abaixa o som. Presta atenção que eu vou te falar. Não adianta você sair daqui amanhã, sair daqui ali com o meu lanchinho e falar, nossa, que culto poderoso, aleluia, glória a Deus. E amanhã você está chorando. Amanhã você acorda e você se posiciona. Porque você carrega uma bomba para desfazer as obras do diabo, chamado Espírito Santo. Então você abre a sua boca a hora que se vier te desanimar, você fala, diabo, cala a boca, que Jesus está comigo, mano. Amém? Então não abaixa a guarda não. Se posiciona e você vai ver as coisas acontecendo diante dos seus olhos. Amém, queridos? Domingo eu quero ver os testemunhos, em nome de Jesus.
ou melhor, na quinta-feira na célula, porque até quinta-feira é muito tempo o mover de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Estamos cerrados em nome do Senhor Jesus.